Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à disciplina Economia da Política Ambiental. Em nosso tema para essa semana é Mercado, Intervenção e Política Pública. É uma aula longa e que nós vamos dividir em duas grandes partes, e cada uma dessas partes está em torno de 3 vídeos gravados. Então, teremos ao todo, para a análise do nosso tema dessa semana, 6 vídeos gravados. Ah, por que a gente, logo na segunda semana, discute mercado, intervenção e política pública? Ora, uma razão básica é que somos latinos. E nós, de descendência portuguesa, de descendência espanhola, italiana, francesa e até mesmo romena, eu descobri que os romenos têm a mesma maneira de olhar o mundo. Nós temos uma crença, ou temos várias crenças. A primeira crença que nós temos é que governo é sempre bom, certo? Governo existe para fazer o bem. Segunda crença, que é tipicamente latina, governo é uma instituição acima do bem ou do mal, fará bem para todos. Terceiro, qualquer coisa boa que nós, individualmente ou nos nossos pequenos grupos ou nas nossas pequenas instituições sociais, qualquer coisa que nós não consigamos alcançar por meio de instituições que nós organizamos, que é a instituição familiar, que é uma comunidade de bairro, que é uma comunidade em termos da cidade, que é em termos de alguma forma de capital social, de organização social. A gente não consegue alcançar, essa coisa boa nos será dada por governo. E eu lamento informar que todas essas 4 percepções que latinos têm sobre o governo não são tão precisas, tão rigorosas, assim, de um ponto de vista lógico, do ponto de vista teórico e muito menos do ponto de vista empírico da realidade concreta. Quando a gente fala isso para uma plateia de anglo-saxões, eles entendem imediatamente. Para a plateia de latinos, nós somos criados para crer no poder magnífico, magnânimo, acima do bem ou mal, de uma instituição criada pelo ser humano chamado governo. E na área ambiental, essa doença, essa percepção distorcida do que é governo, ainda é mais presente. Então, sempre temos a famosa: nós queremos reduzir poluição, tem que ter governo. Temos que reduzir a degradação, política pública, o governo. Então, tudo em termos do meio ambiente será obtido por meio de alguma forma de intervenção governamental, na crença de nós, queridos ambientalistas. Então, eu lamento informar que nem sempre isso é tão verdadeiro assim. Nós precisamos entender e justificar a necessidade da intervenção governamental para alcançar certos objetivos de política pública. E precisamos, porque, dependendo do nosso objetivo, e nós discutimos isso ao longo da nossa primeira semana de aula, dependendo do objetivo, a intensidade de intervenção governamental, certo? Ela pode ser maior ou menor, podemos não precisar da intervenção governamental, e, se precisarmos, nós precisaríamos de diferentes instrumentos para alcançar diferentes objetivos, para corrigir certas coisas que outras instituições criadas pela sociedade não conseguem alcançar em termos de objetivos ambientais. Então, em linhas gerais, é isso que nós vamos discutir ao longo da nossa análise de mercados, intervenções e políticas públicas, que é o tema. A primeira parte, nós vamos
tratar de três palavras, três conceitos extremamente importantes para justificar a intervenção pública, a intervenção governamental. E nós iremos falar sobre bens públicos, sobre externalidades, sobre mercados incompletos. Certo? Por quê? Porque a intervenção pública deve ser justificada, não há absolutamente nada natural em governo intervir na vida das pessoas, em outras instituições, como organizações sociais e mercados. Absolutamente não está escrito em nenhum livro sagrado que tem que ter intervenção sempre. Certo? Então, nós vamos buscar justificativas clássicas para a elaboração e implantação de políticas públicas, e isso não é a única, não são as únicas, mas são as justificativas clássicas, as famosas falhas de mercado. Nessa parte 1, nós vamos tratar de bens públicos, de externalidades e mercados incompletos, que são três formas clássicas de falhas de mercado. Certo? Bom, então, para começar, antes de se analisar como o governo deve intervir na esfera econômica, na esfera social e na esfera ambiental, em qualquer esfera, nós precisamos responder a uma questão básica. Se governo precisa e deve intervir, certo? Fugir dessa questão não é científico e não é prático. Muitas vezes nós podemos alcançar certos objetivos usando outras instituições criadas pelo ser humano em sua evolução, que não a instituição governo. Por que a gente tem que responder a essa indagação? É porque muitos economistas e muitos não economistas também, talvez esse não confessem sempre, muitos acreditam que a intervenção governamental ela é não desejável, muitas das vezes, porque ela tende a ser profundamente ineficaz, ou seja, não alcança os objetivos que a gente deseja, e muitas vezes ela é ineficiente. Certo? Ela o faz, a intervenção governamental, para alcançar certos objetivos, muitas vezes usa recursos escassos de uma forma a gerar ganhos para a sociedade muito menores do que os custos dessa intervenção. Para aqueles que não creem muito em governo ou na beleza, no acerto de ter sempre governo, há uma instituição que, para eles e para elas, é uma instituição com muita eficácia e muita eficiência. Aí essa instituição é uma coisa chamada mercado. Certo? Mercados não são criações de economistas. Não foram os economistas que criaram o mercado. Quem criou o mercado foi um animal muito especial chamado ser humano. Quando percebeu que aquilo que produzia em sua pequena propriedade rural era necessário para a manutenção da sua família, ainda gerava um excedente, algo que sobrava, que o vizinho produzia algo que ele e a família desejavam, mas que ele não sabia como produzir. Ele foi lá no vizinho e disse: olha, tem isso aqui sobrando, você produz algo que a minha família quer, está sobrando também, vamos trocar? E aí surge a troca, e a partir daí a coisa vai sofisticando, e essas trocas vão se ampliando e vão surgindo mercados. Mercados nada mais são do que encontro entre quem quer ofertar alguma coisa e quem quer consumir, demandar aquela coisa, usar aquela coisa. Ou vice-versa, é um local, é uma instituição onde quem quer obter algo vai procurar quem pode ofertar esse algo, negociam e chegam a um acordo pelos instrumentos tradicionais que mercados têm. Então, ao contrário de muitos, mercados são instituições criadas pela criatividade, pela imaginação, pela competência, pela inteligência do ser humano. Descobriu que a troca e as transações de mercado podem tornar
todos melhores, todos com um nível de bem-estar mais elevado. Entretanto, mercado tende a ser muito poderoso quando funciona de uma forma perfeita, dentro de certas regras de funcionamento. O economista, quando percebeu, em algum momento da evolução da humanidade, que havia muito mercado, foi tentar mostrar quando é que os mercados funcionam perfeitamente. Tá certo? E percebeu que, quando eles funcionam perfeitamente, eles são excelentes instrumentos de tomada de decisão dos indivíduos, alocando de forma eficiente, ou seja, com uma elevada relação benefício-custo, recursos produtivos escassos, relativamente escassos, e, ao buscar essa alocação eficiente, os resultados desse uso eficiente de recursos escassos tendia a levar a resultados socialmente ótimos. Certo? Então, o economista não inventa mercado, o economista percebe que, num determinado ponto da evolução da humanidade, mercados passaram a ter papéis fundamentais. E por que mercado é tão importante? Que mercado desempenha duas funções extremamente relevantes no processo de escolha e tomada de decisões de uma sociedade. Primeiro, em mercados surge uma coisa chamada preço. Qualquer preço, quando analisado com o devido rigor teórico e empírico, preço dá informação. E, ao dar informação, o preço dá incentivos para os agentes tomarem decisões. Então, quando eu tenho um preço de um determinado produto, eu olho para aquele preço, olho para o produto e digo, não, esse preço está muito elevado, apesar de eu desejar esse produto, esse preço exclui o meu desejo de se transformar numa realidade. Esse preço está muito elevado para o produto em si ou para a minha capacidade de pagar por. Então, eu tenho um incentivo de não consumir, de não comprar, de adiar a minha decisão de compra, porque aquele preço não reflete todo o meu desejo por um determinado produto. Como pode ser o contrário, o preço está muito baixo, e mesmo que o meu desejo não seja tão forte naquele momento, aquele preço convidativo. Isso é verdade para quem vai consumir, isso é verdade para quem vai produzir. O empresário não vai comprar uma determinada matéria-prima do determinado fornecedor se o preço que esse fornecedor está disposto a vender aquela matéria-prima, esse preço for considerado muito elevado. O empresário adia sua decisão de compra ou vai procurar um outro fornecedor para isso. Ou seja, via o sistema de preços, o mecanismo de mercado pode organizar a produção e pode organizar a distribuição de bens e serviços. Certo? Agora, para que mercados funcionem perfeitamente, para que eles gerem alocações eficientes de recursos e fatores escassos, é necessário que esse mercado tenha uma série de características. A primeira, que exista mercado para todos os bens e serviços produzidos e consumidos. Segundo, é que todos os mercados sejam competitivos. Terceiro, é que em todas as transações existe informação perfeita sobre o que está sendo transacionado. Que os direitos de consumidores e produtores estão claramente estabelecidos para todos os recursos e para todos os produtos. Não existem efeitos externos não capturados nesses mercados. Então, não existe externalidades. Todos os bens e todos os serviços são bens privados. Não existe bens públicos.
ainda mais um item para o mercado gerar alocação eficiente. Todas as funções de produção e de utilidade são funções bem comportadas, tendo um determinado tipo de formato, refletindo determinado processo de escolha. Todos os agentes são maximizadores de alguma coisa. Ou os produtores são maximizadores de lucro e os consumidores maximizadores dos seus desejos, das suas utilidades. Ora, percebam que essas 8 condições para mercados alocarem recursos eficientemente são extremamente difíceis de serem encontrados no mundo real. No mundo real, em quase toda transação, uma dessas condições, pelo menos uma, pode não estar presente, e você tem que perceber o que aquilo, a não presença, reflete em termos de prejudicar ou não prejudicar muito uma decisão eficiente. Certo? Alguém deve perguntar, então, por que se isso é raro de encontrar, por que o economista acredita que elas estão presentes, monta a sua teoria inicial em torno dela? Porque a gente só sabe aquilo que não está funcionando adequadamente quando a gente relaciona aquilo com algo que está funcionando perfeitamente. Então, o que o economista fez foi estudar mercados e ver as condições para que eles sejam alocadores perfeitos. Ora, se você tem o que é o perfeito, aquilo que está funcionando adequadamente, a gente consegue ver no mercado, no mundo real, quão distante ele está da perfeição do modelo ideal. A gente faz isso sempre na vida, a gente vai sempre fazer uma comparação com o que é o ideal que nós estabelecemos por meio das nossas próprias hipóteses. Economistas teorizam dessa forma, definem o mercado ideal e depois vão detalhar suas teorias em mercados longe do ideal, vendo as consequências disso. Então, o que nós vamos fazer é isso. Qual dessas condições não estão presentes em várias situações e a não presença delas pode exigir a presença de governo, uma outra instituição criada pela capacidade, pela inteligência humana, para tentar, combinando com mercados, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Muitos, inclusive muitos economistas, percebem que mercados não podem não funcionar perfeitamente, não atender aquelas 8 condições, uma delas ou várias delas, e quando o mercado não funciona perfeitamente, eles apresentam falhas. E, ao apresentar falhas, os preços praticados nesses mercados, onde alguma daquelas condições aquelas não estão presentes, esses preços serão incapazes de comunicar os desejos e as restrições dos indivíduos dentro de uma determinada sociedade. Preços podem, por exemplo, subestimar todos os serviços obtidos num determinado ponto do tempo, de uma determinada forma de capital, ou seja, de um determinado tipo de patrimônio. Por quê? Porque alguma daquelas condições, ou várias delas, alguma delas não está presente, ou várias delas não estão presentes. Ora, se os preços não refletem tudo aquilo que deveriam refletir em condições ideais, esses preços irão estimular decisões ineficientes. Ineficiência significa que recursos podem ser realocados dentro de uma determinada situação e pelo menos uma pessoa vai melhorar sem que qualquer outra pessoa piore a sua situação. Aqueles que estudam economia sabem que essa frase significa a busca do ótimo de Pareto, e quando nós estamos numa situação onde não dá para melhorar ninguém sem prejudicar alguém, nós estamos no ponto de ótimo paretiano, o ponto de eficiência. Ora, se há ineficiência, ocorre um hiato entre os desejos individuais e os desejos coletivos da sociedade. Certo?
Ao longo dos últimos 2 séculos de evolução do pensamento econômico, inúmeras explicações foram apresentadas para esse ato entre o que indivíduos desejam e separadamente e que indivíduos, em termos coletivos, desejam. Começa a surgir, ao longo desses anos, várias explicações pela diferença entre o que é eficiente e ótimo para o indivíduo e o que é eficiente e ótimo para a sociedade em seu conjunto. Certo? Então, o papel do governo torna-se crucial quando há essas falhas no funcionamento do mercado. Tá certo? O papel do governo é fundamental para alocar, muitas vezes, para distribuir, para estabilizar ou para regulamentar funcionamento de mercados, relações entre demandantes e ofertantes. Certo? Na verdade, Ghosh, além da falha de mercado, vai lembrar em seu texto outras justificativas econômicas, dentro da racionalidade econômica, para que haja governo. É bem verdade que muitas dessas justificativas tiveram um apoio maior, teórico e empírico, histórico, no passado do que tem no presente. Não obstante, é sempre importante lembrar aquilo que Ghosh nos diz. Certo? Então, uma das justificativas, e a que eu vou usar aqui com vocês para justificar política pública, intervenção governamental, são ações contra falhas e distorções de mercado. Existindo falhas e distorções em determinados mercados, é necessário que tenhamos a habilidade de reconhecer as falhas, identificar essas falhas e trazer uma outra instituição para complementar, em certas situações, substituir a instituição mercado. E essa instituição é governo, que vai intervir por meio de política pública. Existe também a função de regulamentação. Só quem tem capacidade de regulamentar situações entre demandantes e ofertantes, no comportamento do ofertante, do comportamento do demandante, é uma coisa chamada Estado, e, em particular, uma coisa chamada governo. Ele é o agente básico de regular e controlar o funcionamento da sociedade. Mercados, eles tendem a gerar resultados desiguais. Ou seja, o livre funcionamento do mercado, inclusive mercados funcionando perfeitamente, tendem a gerar, ao longo do tempo, alocações injustas, ampliando a desigualdade de renda e riqueza. Mercados não são instituições filantrópicas, mercados exigem certo tipo de comportamento de quem participa dele. O mercado é uma instituição competitiva e nem todos os cidadãos e cidadãs têm desempenho iguais em termos do funcionamento do mercado. Então, ao longo do tempo, alguns se adiantam, ganhando na competição de mercados, enquanto outros, ao perder, vão ficando para trás. É essencial que, periodicamente, haja alguma forma de reduzir essas distâncias entre os que têm e os que não têm, porque sociedades com distâncias distributivas, desigualdades socioeconômicas muito grandes, são sociedades que tendem a desperdiçar recursos, fatores e insumos no seu processo de tomada de decisão. Então, a instituição que pode, de alguma forma, trabalhar, ter instrumentos para redistribuir renda, para que haja, com essa redistribuição, ganhos para a sociedade em seu conjunto, é uma coisa chamada governo. Muito próximo a isso, mercados funcionam para alcançar eficiência. Para cada unidade monetária, para cada real gasto, mercados vão buscar gerar a maior quantidade possível de reais. Entretanto, decisões eficientes podem ser decisões pouco equânimes.
Eficiência está relacionado, nós já vimos isso anteriormente, na relação benefício-custo. É eficiente aquela decisão, aquela alocação, aquela ação que gera maior quantidade de benefício relativamente às necessidades de custo. Porém, muitas decisões eficientes não são equânimes, ou seja, equidade significa quem arca com os custos e quem recebe esses benefícios. Em muitas decisões eficientes, elas podem ser pouco equânimes, ou seja, quem pode menos acaba arcando com a maior parte dos custos e quem pode mais acaba recebendo a maior parte dos benefícios. Essa distribuição é considerada, em geral, uma distribuição pouco equânime, e isso leva àquilo que eu acabei de falar, de uma desigualdade de renda, de riqueza, de patrimônio, que pode, a partir de determinado momento, ser prejudicial para que a sociedade alcance até mesmo a sua eficiência. Já foi muito popular a função alocação de governo, ou seja, o governo determinaria aonde alocar insumos e fatores de produção, na crença que ele, governo, seria melhor, mais competente em termos de identificar os desejos de indivíduos e sociedade. Isso foi muito forte, principalmente durante o experimento soviético e a influência dele na sociedade capitalista, foi muito forte durante o predomínio único, quase exclusivo do pensamento keynesiano. Hoje, já é algo que precisa ser muito bem pensado se o governo pode efetivamente, em uma determinada situação, alocar recursos de forma eficiente, de forma equânime, mais eficiente, mais equânime do que a alocação por parte de agentes de mercado. Função de estabilização, essa é clara. Ninguém consegue trabalhar para retirar economias de crises do que a sociedade trabalhando em seu conjunto de uma forma organizada, e a função de estabilização, evitando grandes crises dentro ao longo do tempo, essa é uma função típica de governo. Já foi muito popular, hoje razoavelmente abandonada, mas com alguns teimosos ainda existindo, que seria uma função de governo agir na promoção do desenvolvimento econômico, e que garantiria a infraestrutura e a organização necessária para garantir crescimento e desenvolvimento econômico e social. Hoje, essa função ela é muito controlada, porque já se mostrou no passado que teve resultados positivos, mas gerou resultados muito negativos. Também é algo que se abandona crescentemente, não significa que não exista, existem várias sociedades, é a função de governo criar empresa e gerir empresa pública. Nós vamos ver já que há certas situações onde é necessário empresa pública, mas essas situações são cada vez mais raras e cada vez mais questionadas. Precisa ter uma belíssima justificativa para ainda pensar em criação de empresa pública. Então, apesar de sempre eu vou trazer as outras justificativas para a intervenção governamental, mencionada por Ghosh nas nossas discussões, nós iremos destacar muito, muito para explicar a necessidade de formulação de política pública, a necessidade de intervenção governamental na seara ambiental em termos da falha de mercado. A falha de mercado tem sido a justificativa usada para a intervenção governamental de forma complementar, em algumas situações, de substituir o funcionamento de mercado. A falha de mercado, por outro lado, para alguns é uma condição necessária, mas não suficiente para justificar intervenções de política pública. A ela deve-se adicionar a preocupação de se garantir que os ganhos da intervenção pública suplantam as possíveis perdas dessa intervenção pública decorrentes da intervenção governamental. Vocês podem ficar surpresos, infelizmente,
eu não terei tempo de discutir isso nessa disciplina com vocês. Existe uma vasta literatura explicando por que governo, quando intervém, governo faz. Tá? Há uma literatura de falhas de não-mercado, de falhas de governo, ligada à teoria da escolha pública, de Economics of Public Choice, que em outra disciplina eu discuto com os mestrandos e doutorandos, quando eu leciono Economia do Setor Público ou quando leciono Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental 2. Aqui fica apenas a informação de que há também o outro lado. Nós vamos justificar a intervenção governamental por falhas de mercado. Entretanto, há claras evidências que governos falham. Vocês moram no Brasil, aqui governos municipais, estaduais e o governo federal acertam sempre, então parece muito abstrato a gente destacar falhas de governo. Não é certo? Eu vou tentar, se sobrar tempo, discutir um pouco de falhas de governo ao final da nossa disciplina de Economia da Política Ambiental, mas nunca, eu sempre prometo isso, quando a gente chega ao final, a gente fica sem tempo para fazer isso e faz em outras disciplinas. Então, existem diversas situações onde as falhas de mercado ocorrem, e isso, com essa lista eu vou encerrar o nosso primeiro vídeo e nós vamos, no segundo vídeo, analisar essas falhas. A primeira falha de mercado é a existência de bens públicos. Vocês sabem muito bem, lembram muito bem, que na lista das 8 condições para mercados funcionarem perfeitamente, há um item que diz que não pode existir a necessidade de bens públicos, todos os bens são privados. Ora, bens públicos existem. Pessoas, cidadãos e cidadãs demandam bens públicos, e mercados não são ofertantes, alocadores eficientes de recursos para a oferta de bens públicos. Existem situações de externalidades positivas e negativas. São consequências de ações de agentes consumidores e agentes produtores que causam efeito positivo e negativo sobre outros agentes, que esses efeitos não se materializam nos preços praticados naquele mercado. Mercados incompletos ou informações incompletas, a gente sempre imagina o mercado tendo oferta e tendo demanda. Existem muitas situações onde não há oferta, existem várias, apesar de existir demanda, existem outras situações onde não há demanda, apesar de existir oferta, e há situações onde claramente oferta e demanda até existem, mas existem em níveis totalmente distintos do que seria o socialmente ótimo, que é a situação de bens meritórios, bens não meritórios. Isso nós vamos discutir na incompletude de mercado. Temos a situação clássica de informações assimétricas. Lá atrás, naquela listinha de 8 condições, havia uma que dizia que os agentes envolvidos na negociação de mercado têm informações completas e equivalentes, iguais, sobre o que está sendo transacionado. Nem sempre isso ocorre. Existem transações de mercado onde um dos lados na negociação sabe mais sobre o que está sendo negociado do que o outro lado. E isso gera alocações ineficientes de mercado. Comportamento não competitivo, ou seja, nem todo mercado é competitivo, existe oligopólio, monopólio, oligopsônio e monopsônio, concorrência monopolística, e isso gera também alocações ineficientes de mercado. E, finalmente, a não convexidade, ou seja, as curvas de oferta e demanda não são tão bem comportadas como está lá listado na última condição de funcionamento perfeito de mercado. Então, agora, no próximo vídeo, eu vou analisar as 3 primeiras, bens públicos, externalidades e mercados incompletos, e na segunda parte da nossa disciplina nós vamos trabalhar com informações assimétricas, comportamento não competitivo e não convexidade. Antes de terminar, apenas destacando algo muitíssimo interessante. Trabalhar com o meio ambiente, trabalhar com a problemática ambiental é fascinante, porque na seara ambiental,
em termos de discussões, de ações humanas e sociais em relação ao meio ambiente, todas essas falhas ocorrem. Certo? Então, meio ambiente, problemática ambiental, economia ambiental é fascinante, porque na área ambiental tem bens públicos, externalidades, mercados incompletos, formação assimétrica, comportamento não competitivo e não convexidade. O que é mais interessante ainda é que uma intervenção governamental eficaz, eficiente, perfeita, para garantir a oferta e resolver o problema de bens públicos, essa intervenção não tem efeito algum, efeito zero, se a falha de mercado for não convexidade. Então, nós precisamos aprender, que precisamos justificar a intervenção pública, dois, precisamos identificar qual é a falha de mercado que essa intervenção pública vai tentar minimizar, para três, escolher o instrumento adequado de intervenção. Então, nós temos um longo e fascinante caminho a percorrer em termos da nossa análise. Muito obrigado pela atenção de vocês e já a gente retorna para a segunda parte da nossa discussão. Até lá.